A presença dos irmãos menonitas em nosso país se iniciou em 1930, quando vários grupos de imigrantes, reprimidos pelo regime comunista, deixaram a Rússia, passaram pela Alemanha e finalmente chegaram ao Brasil. Aqui, desde os primeiros anos, a Igreja Irmãos Menonitas enfrentou dificuldades. Durante os anos de colonização nas matas de Santa Catarina, nem sempre foi fácil amar e ajudar o próximo. Entre 1935 e 1950, uma parte dos membros da Igreja Irmãos Menonitas migrou para Curitiba, estabelecendo-se principalmente nos bairros do Boqueirão e Xaxim. Outros vieram do Paraguai e fugitivos que vieram da Rússia e Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Como a língua alemã foi proibida no Brasil durante a Segunda Guerra e a maioria dos imigrantes ainda não dominava o idioma português, os cultos e reuniões deixaram de ser realizados por um bom tempo. Isso contribuiu para que entre os anos 50 a 59, a Igreja Irmãos Menonitas passasse por uma profunda crise espiritual. Foi assim que no dia 31 de maio de 1959, atendendo a um convite público, um grupo de irmãos e irmãs se reuniram nas dependências da escola do Boqueirão. A reunião começou com um período de oração sob direção do irmão Peter Friesen, que leu os versículos 19 a 25 de Hebreus 10. A segunda parte do encontro foi liderada pelo irmão João Wintz, que apresentou várias diretrizes para a conduta cristã na Igreja Irmãos Menonitas, baseadas na Palavra de Deus. Foi concordando com essas diretrizes que 47 pessoas se levantaram, demonstrando assim a sua prontidão para um novo começo. Já no domingo seguinte, a Santa Ceia era celebrada na casa da família João Wintz. Numa das primeiras reuniões, foram eleitos vários irmãos para formar a liderança da igreja. O irmão João Gertz, nosso primeiro pastor, já está na glória. Também nosso primeiro secretário, irmão Jacó Penner, já não está mais em nosso meio, mas suas anotações ainda continuam em nossos arquivos. O pastor Henrique Löwen foi o primeiro líder da escola dominical. Eine sehr große Segnung ist, dass Gott alle Menschen erwählt hat. Wisst ihr, das steht hier so gleich an den ersten Vers. Além de ser o primeiro líder de jovens, o irmão Cornélio Jansen Filho também foi o primeiro regente do coral. Foram muitos ensaios, viagens e apresentações. Mais tarde, seu filho Helmut assumiu este trabalho. Logo, a igreja decidiu construir uma casa de oração num terreno doado pela família João Wintz. No dia 15 de julho de 1959, a pedra fundamental era lançada e já no dia 2 de agosto do mesmo ano acontecia a inauguração com grande participação das igrejas vizinhas. Foi assim que surgiu a Igreja Irmãos Menonitas do Xaxim. Um salão para as comemorações foi construído e ampliado mais tarde. No início dos anos 80, decidiu-se construir uma nova igreja. A antiga casa da família Wintz deu lugar ao novo templo. A pedra fundamental foi lançada e a construção começou. Foi durante este período que um incêndio destruiu o salão ao lado. Só nos restou um trabalho em mutirão. Finalmente, em 1983, após muito trabalho, o dia da inauguração. Foi um dia de festa com muitos convidados. O pastor que trouxe a mensagem enfatizou a necessidade de abrir as portas da igreja para os vizinhos que não entendem o idioma alemão. E foi o que aconteceu. Crianças da redondeza foram convidadas para ouvir de Jesus. Foi assim que surgiu o clubinho bíblico Sou Feliz com Jesus. Durante vários anos, dezenas de crianças participavam das atividades aos sábados. Mais tarde começou o trabalho com os adolescentes, que resultou num grupo de jovens. No coração da igreja estava o desejo de atingir toda a família. Alguns estudos bíblicos com casais,
seguidos de retiros de famílias, resultaram no primeiro culto oficial do departamento em português, no dia 19 de abril de 1992. Um ano mais tarde acontecia o primeiro batismo. De todo o coração que Jesus Cristo também perdoa todos os teus pecados e que Ele é Filho de Deus. Então nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O trabalho com as crianças sempre teve muita importância nesta igreja. Os jovens também não foram esquecidos ao longo dos anos. De grande ajuda foi o trabalho de apoio das senhoras que se reúnem regularmente. Desde seu início, esta igreja contou com pessoas dispostas a trabalhar. Nosso primeiro diácono foi Johann Klassen. Outros se engajaram mais tarde e consagraram suas vidas ao Senhor. O trabalho missionário nesta igreja já começou antes da sua fundação. A distribuição de folhetos e programas para crianças ao ar livre deram início ao trabalho que hoje é a igreja, Irmãos Menonitas do Jardim Urano. Desde 1961, vários missionários trabalharam aqui, entre eles o pastor Henrique Folt. O trabalho inicialmente realizado numa pequena capela prosperou, e hoje, num templo mais amplo, a igreja está crescendo. Além do trabalho local, esta igreja mantém 2 congregações em Agudos do Sul, onde os primeiros estudos foram realizados em 1972. Estudos bíblicos numa casa deram origem a uma nova igreja missionária no Jardim Tranquilo. Em setembro de 73 foi inaugurada uma capela que serviu durante vários anos. Hoje, na Vila Rio Negro, os membros se reúnem no salão sobre o qual será construído o novo templo. O trabalho em Jardim Itamaraty começou com classes para crianças, para o qual um irmão da nossa igreja doou um terreno onde uma casa foi construída. Hoje esta igreja é independente e se reúne no mesmo local, porém num pequeno templo. Anos mais tarde começava mais um trabalho missionário em São José dos Pinhais.